Oi, gente! Então, como vocês sabem, eu sou mãe do Alvinho e ele já tem 1 ano e 3 meses. E eu queria compartilhar com vocês como que foi o processo, né? Desde o nascimento dele até agora, e agora ele dorme sozinho, né? Uma beleza. Eu quero compartilhar com vocês como que foi esse processo mesmo, né? Porque a privação de sono, tanto pra gente, quanto pro nosso marido, até pro bebê ficar acordando de noite assim, é bem estressante, né? Então eu quero compartilhar algumas dicas e espero que eu ajude vocês. Quando o Alvinho nasceu, é normal, né? Todo bebê vai acordar de madrugada mesmo e a gente tem que ter isso na cabeça por pelo menos, sei lá, 6 meses que eles vão acordar. Eu coloquei isso na minha cabeça, pelo menos. Tem gente que consegue, né, fazer o treinamento de sono com os bebês e fazer com que eles durmam a noite inteira, né? Só que como eles só mamam e eles sentem fome, eu acho, de madrugada. Acho não, né? Eles sentem fome de madrugada mesmo. Tem que acordar mesmo e dar mamazinho pra eles, né? A não ser que seja muitas vezes na madrugada que eles acordam. E a gente tem que ajustar isso, né? Mas o Alvinho, ele não acordava tantas vezes assim. Então, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é o seguinte: prestar atenção no ambiente do bebê, né? Se ele tá no mesmo quarto que os pais, provavelmente ele vai acordar, vai perceber que os pais estão ali, que a mãe tá ali principalmente, e vai querer dormir mamando, que era o que o Alvinho fazia. Ele acordava, tipo, ele dormia na cabeceira praticamente da nossa cama, né? O bercinho dele ficava ali. E qualquer mexidinha que ele fazia, a gente já ficava meio esperto, assim. A gente não ficava desperto e, olhando pra ele, né? Mas a gente meio que acordava, assim, e percebia. O Bruno acordava, né? Que eu tinha um sono no meio de pedra, assim. E ele queria vir pra mamar. E aí ele acabava vindo pra cama e mamando. Aí quando a gente se mudou, tinha um quartinho só pra ele. A gente conseguiu, né? Fazer o quartinho lá dele bonitinho e tal. E ele magicamente começou a dormir a noite inteira. Assim, e daí foi um alívio, né, pra gente. E pra ele também. A primeira coisa que a gente precisa fazer é deixar o bebê longe da gente enquanto a gente tá dormindo, porque senão eles vão acordar, eles vão ver que os pais estão ali. E obviamente ele vai vir querer se nenar com a gente, né? Não vai ter essa autonomia de voltar a dormir sozinho. Mas aí, ao mesmo tempo em que a gente se mudou e o quartinho ficou, né, só pra eles, e não dormia a noite inteira. Ele acordava, tipo, 1, 2 vezes na noite, eu dava mamar pra ele, ok. Só que assim, ele já tava com 10, 11 meses, não precisava mais mamar de madrugada, né? Tipo, eles já ficam satisfeitos com a introdução alimentar dele, já aconteceu, né? Então eles ficam satisfeitos com a janta que a gente dá pra ele. Ele comia bem, ele come muito bem, né, até hoje. E foi isso que eu fiz. Eu tirei o mamar de madrugada dele e aí quando ele acordava, o Bruno que ia atender ele. Porque daí, se eu fosse lá, ele sentia o cheiro, não sei. E ele queria mamar, simplesmente isso. Eu falei, não, ele tem que parar com essa associação e ir pra dormir a noite inteira, vamos ver se funciona. E foi isso que a gente fez daí, né? O Bruno começou a ir lá atender ele. E aí sim, ele começou a dormir a noite inteira, tipo, sem acordar 1 vez ou 2, que, né, já é um bom número, 1 ou 2 vezes acordando de noite. E daí ele não acordava mais nenhuma. Então, essa parte de conseguir ter autonomia pra de madrugada, até a gente faz isso, né, gente? Quando a gente tá entrando num ciclo de sono mais leve, assim, às vezes a gente, né, dá aquela acordadinha assim, às vezes a gente nem percebe. E com eles é a mesma coisa, só que daí eles ficam associando a ter que voltar a dormir com mamar, com alguma coisa do tipo, entendeu? Ele parou de associar com o meu peito. E também não queria que o Bruno fosse lá, não sei. Só sei que ele simplesmente começou a dormir a noite inteira, porque não tinha mais essa associação. Então ele voltava a dormir sozinho quando ele acordava de madrugada. E a gente nem ouvia, porque era um quarto separado. Outra coisa que eu queria falar é que assim, ok, ele tava dormindo a noite inteira, mas na hora de colocar ele pra dormir de noite e nas sonecas também, a gente tinha muito trabalho, assim. Tipo, a gente tinha que ficar batendo na bundinha dele por 40 minutos, 1 hora. É cansativo também, né? E a gente queria também não ter mais esse trabalho. Então, o que a gente fez, né? A gente passou a deitar do lado dele, assim, ficar bem quieto. Mesmo se ele quisesse brincar um pouquinho ali no chão sozinho, mas a gente deixava tudo escuro pra ele não ter essa possibilidade de ficar vendo o brinquedo e querendo brincar, mas às vezes ele ia pro chão assim e ficava lá, vendo com sua visão um super raio laser lá as coisas e brincando. E a gente ficava bem quietinho assim na cama,
fingindo que não tava ali, mas a gente tava, né? Nossa presença pra ele era importante. E aí até que ele se cansava, era bem na hora, assim, do soninho dele, né? E aí ele se cansava, vinha pra cama, deitava no nosso lado, assim, virava a bundinha pra gente e dormia. Aí não tinha o trabalho de ficar batendo na bunda dele. Mas esse processo comigo era mais demorado. Levava tipo 1 hora, 1 hora e meia. Daí eu tinha que ficar ali, tipo, não podendo estudar, não podendo fazer nada, só ficar ali do lado dele esperando ele dormir, né? E com o Bruno era mais rápido, assim, levava uma meia hora, 40 minutos. Mas mesmo assim é um tempão, né, gente? Você fica ali do lado dele e aí esperando o bonitinho dormir. E aí a gente ficou nesse processo também por uns 2, 3 meses, né? Mas assim, tava confortável pra gente, mas... Bom, dava pra gente deixar ele mais autônomo, né? Já tava na hora, ele tem 1 ano e 3 meses. Eu ainda não tava me sentindo preparada pra, por exemplo, deixar ele no quartinho dele lá e achar que ele ia dormir sozinho. Eu achava que ele não ia conseguir. Até que um dia ele ficou na minha cunhada e ela fez isso. Ela deu mamar pra ele, ela falou, Pri, foi a coisa mais fácil de fazer ele dormir. 2 vezes, ele tira 2 sonequinhas no dia, né? E ele dormiu as 2 sonequinhas, tipo, sozinho. Eu falei, não é possível. Ele, com a gente, ele fica chorando não, né? Mas ele fica ali rondando o quarto e vem e sai, e até que ele cansa e dorme, né? Aí eu falei, mas eu vou testar, né? Aí, o que eu fiz? No outro dia que eu consegui ficar com ele o dia inteiro, eu dei o mamazinho dele de manhã. Coloquei ele no quarto dele bem escuro. Eu vou mostrar pra vocês como fica o quartinho dele, tipo, super escuro, fica um breu mesmo. Eu falei, boa noite, meu bebê, durma com Deus. E ele dormiu, ele nem chorou, pra vocês terem ideia. E aí foi isso, gente. Aí eu falei, capaz, né, que ele dormiu tão fácil assim. O que será de mim que eu não vou ficar ali um tempão pra tentar fazer ele dormir? O que será do Bruno que não vai ficar ali meia hora, 40 minutos fazendo Pia dormir? Daí, mas ele dormiu. E de tarde também fez a mesma coisa. Eu dei um mamazinho pra ele, assim. Falei, boa noite, meu bebê, durma com Deus. Dei um beijinho nele, fechei a porta e ele dormiu, ele nem resmungou. E aí eu falei, mãe, que daí ela fica com ele, né, geralmente. Daí eu falei, mãe, dá um mamazinho pra ele, deixa ele no quarto lá escurinho e ele vai dormir. Daí ela falou, tá bom, né, vou fazer isso. E ela fez, gente, e até hoje tá dando super certo. Faz uns 10 dias que a gente tá fazendo assim e, nossa, ele já acostumou. Ele não acorda, ele não fica chorando, né, tipo, pra dormir, assim. Às vezes ele dá uma resmungadinha, minha mãe fala. Aqui com a gente não, ele só simplesmente dorme. E lá ela fala, ele dá umas resmungadinhas e tal, depois que ele mama, né, e capota. Ao mesmo tempo que é um alívio, assim, né, porque, pô, Piazinho dorme sozinho, a gente não precisa, né, ficar ali ninando, nem se desgastando tanto, né. Só que dá uma dor no coração porque a gente acostumou tanto, né? Tipo, a ficar de noite com ele deitadinho ali. Mas é um processo. O próximo passo, então, vai ser tentar tirar a mamadeira dele, né? Mas isso mais pra frente, assim, quando a gente sentir necessidade mesmo, né? Que ele pare de mamar. 8 meses, não sei ainda. Mas é bem confortável, bem gostoso, assim. E só uma coisa, gente, pra vocês se atentarem também. Beleza, o bebê vai dormir mamando, né, na mamadeira. E tentem colocar ele um pouquinho inclinadinho. Porque assim, como a mamadeira, ela não é regulado o fluxo dela de acordo com o que o bebê tá mamando, ela só vai. Tem a ligação do nariz aqui com o ouvidinho. Então, se ele fica deitadinho, pode ir pro ouvido e pode causar otite neles, né? Então, só deixa eles meio inclinadinho assim. Eu coloco 2 travesseirinhos. Aí o Alvinho mama mas enfim, depois de umas 2 horas ele já tá fora do travesseiro, né? Ele não fica naquela elevação a noite inteira, ele sai e fica tranquilo, assim. Então, mas é só um cuidado que a gente tem que ter, né? E fazer bastante lavagem nasal neles mesmo, né? Porque se for alguma coisinha ali, a lavagem já ajuda. Então é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Eu demorei um pouco, eu acho, né? Levou, sei lá, 1 ano e 3 meses pra ele conseguir dormir totalmente sozinho, não acordar de madrugada, enfim, etc. Mas foi um processo, né? Só que dava pra ter adiantado esse processo, mas a gente é mãe de primeira viagem, né? Então, mas tá um período ok, porque tem gente que fica falando que os filhos não dormem mesmo com 2, 3 anos.
Mas eu acho que é a questão da gente educar certinho o sono deles. E eles são capazes de ser independentes, eles conseguem ter essa autonomia de voltar a dormir sozinhos, eles têm essa autonomia de conseguir dormir sozinho também, né? Tipo, quando você coloca eles pra tirar sonequinha, ou mesmo de noite, eles têm essa capacidade, né? Às vezes a gente meio que duvida. Eu duvidava muito, assim, do Alvin. Eu falava, nossa, ele vai dormir sozinho só com uns 2, 3 anos, né? Realmente é verdade que a gente fica vendo, né, o pessoal falando, mas às vezes é só questão da gente saber direcionar ele certinho. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês apliquem aí e vai dar certo. Confiem que vai dar certo, tenham paciência com o processo. É isso.